Esse vídeo tem como objetivo nós discutirmos um assunto que nos impacta aqui na Comab todo o dia a dia. É um assunto muito importante porque o consumidor tem sempre a dúvida de como escolher uma impressora. Até porque são inúmeras as marcas que tem no mercado, inúmeros os modelos, e o consumidor fica muitas vezes com essa dificuldade de escolher qual a impressora ideal para o seu negócio ou para a sua casa. Não que tenha uma impressora, a melhor impressora que vai servir para todos os casos. Não, isso não existe. O que a gente precisa identificar é a necessidade do cliente, o que a pessoa está precisando, o que você que está assistindo esse vídeo está precisando, e dentro disso identificar qual o melhor modelo. A gente entende que nessa questão de impressoras muitas vezes tem até uma certa dificuldade porque a pessoa está falando em impressora e muitas vezes precisa de um equipamento com outras características a mais que a impressora. Então esse é o primeiro ponto, é definir se realmente a pessoa precisa de uma impressora ou se ela precisa de um multifuncional. Então normalmente as funções que vêm no multifuncional é a função de impressão, a função de cópia e a função de digitalização. Mas ainda pode ter a opção do fax e do PC fax, que são funções menos utilizadas nesse momento das pessoas e do mercado, mas em algumas situações são fundamentais. A diferença do PC fax é que ela faz a função do fax se conectando direto com o computador. Então não precisa um fax na ponta. Então essa é a primeira questão. Se nas funções específicas da impressora nós estamos falando só da impressora ou de um multifuncional. Então isso é importante identificar. A segunda questão são características do equipamento que também fazem com que a gente vá definindo o melhor modelo. Entre essas funções, uma delas é se você precisa de um equipamento que ele é só monocromático, ou seja, imprime em preto no papel. Usualmente se fala de impressoras preto e branco, ou se nós estamos falando de equipamentos coloridos. Então aqui é um ponto importante. Você precisa de um equipamento color ou um equipamento preto e branco monocromático? E aí a gente pode definir essas questões. Depois, tem também a característica do duplex, ou seja, se você vai querer imprimir frente e verso numa passagem só, se é importante que isso seja automático ou você pode fazer manualmente. Se você quer que na digitalização ela faça a leitura dos dois lados do papel numa passagem só ou automático. E por que é importante ir definindo essas questões? Porque tudo isso no final, que é um dos pontos finais que a gente vai falar, nós vamos chegar na questão do valor, do preço, né? São dois pontos que a gente vai tratar depois, a questão do valor e do preço. Então, se precisa de cor, se precisa de leitura frente e verso, tanto na impressão e na cópia, quanto na digitalização, então são pontos diferentes. Outro ponto importante é o volume de impressão. É quanto você imprime por mês, quanto você vai precisar copiar por mês, quanto você vai precisar digitalizar por mês. Muitas vezes, nas organizações, as pessoas não têm a noção de qual é o volume de impressão, quantas páginas vai utilizar no mês, porque isso vai definir o tamanho do multifuncional e o tamanho do que você vai precisar do próprio equipamento, da robustez do equipamento, né? Se você não sabe exatamente, você já tem algum outro equipamento, você pode verificar quanto a sua empresa compra de papel por mês. E com quanto compra de papel e se utiliza rascunho, você vai chegar na volumetria necessária mensal. A questão da tipologia de rede também é fundamental, que isso vai definir qual é o equipamento mais adequado, ou seja, se o seu equipamento vai estar conectado via USB. Nós temos também a questão da rede cabeada, a Ethernet, ou seja, aquele cabinho azul que tem na sua empresa, se você utiliza isso, ou se você utiliza a rede sem fio, né, Wi-Fi. Então são três tipologias mais normalmente utilizadas, todas têm os seus benefícios, isso também vai definir qual o tamanho do equipamento, e a gente pode fazer isso
um vídeo depois só falando de tipologia de rede e seus benefícios, porque isso aqui é fundamental para a eficiência da sua organização e também para qual equipamento é o melhor. Outro ponto também a ser definido é como você vai organizar o fluxo documental da sua empresa. Também se fala em soluções de GED, soluções embarcadas. Essas soluções embarcadas são fundamentais para quem vai estar trabalhando a questão da digitalização, e essa digitalização depois transformada em dados. Hoje a lei já nos permite fazer toda a parte de digitalização através da Lei da Liberdade Econômica e outros decretos que permitem a gente digitalizar e em algumas situações até descartar o documento e a gente poder fazer um trabalho melhorando a eficiência, melhorando a produtividade, melhorando a segurança da informação, e isso também pode estar embarcado dentro do multifuncional. E é por isso importante definir esse processo para poder escolher o melhor equipamento, se vai precisar essa solução ou se vai ser uma solução mais simples. Isso também é fundamental. Então aqui a gente está falando de algumas características básicas e algumas características mais específicas do seu equipamento. Então é muito mais do que escolher só uma impressora. Nós estamos falando de um equipamento que vai melhorar a tecnologia da sua empresa, que vai melhorar a imagem da sua empresa e que vai principalmente reduzir os custos e melhorar a eficiência da sua organização. Nesse ponto também, é importante definir se o equipamento vai fazer parte do seu negócio ou ele é um equipamento auxiliar dentro do processo. Por exemplo, quando nós estamos falando em gráficas expressas, ou seja, é a produtividade do negócio, ou quando numa indústria de móveis está dentro da produção, está imprimindo manuais. Então isso são pontos importantes, porque aí também a gente tem que entender o quanto crítico é o equipamento no processo. Por exemplo, se o equipamento está dentro de uma UTI, ou se ela está imprimindo planos de voo. Então são situações que a gente tem que trabalhar muito forte a questão da qualidade do equipamento, a qualidade do suprimento. Se é uma gráfica, nós temos que pensar em que tipo de papel, esse é um ponto importante. Qual é a mídia que tu vai utilizar para impressão? Porque são N tipos de papéis. Tem papel sulfite normal, tem o papel couché, tem papel verger, ou seja, tem outros tipos de mídias que podem ser utilizados. E além do tipo da mídia, o tamanho da mídia. Hoje o papel normal que a gente utiliza é um papel A4, sulfite 75 gramas. Então a gente está falando do tipo de papel, o tamanho e a gramatura. Esse é o mais comum utilizado, mas também em algumas situações podem se utilizar papéis de cor diferente, papel com gramatura maior, 75, 90, e equipamentos que podem imprimir até 300 ou 400 gramas. Que aí a gente está falando de papéis tipo cartolina. Então esses são pontos importantes. E o tamanho do papel, se é um papel A4 normal, ou se é um papel A3 um pouco maior, ou A2, e assim a gente pode seguir até para definir, chegar em equipamentos de tamanho de um plotter, por exemplo, que vai imprimir papéis muito maiores. Então depende muito da usabilidade do seu equipamento para a gente poder definir qual a impressora, qual o multifuncional, qual o equipamento é melhor para a sua empresa. E quando a gente vai definindo tudo isso, a gente chega na questão do preço e do valor. Por quê? Porque não é que o equipamento mais barato vai ser melhor para a tua empresa ou para ti em casa, e nem é o equipamento mais caro que vai ser o melhor. Então a gente tem que equacionar essa questão de características, essa relação de valor e características. Bom, quando eu falo isso também, antes de falar do valor do equipamento, é importante nós falarmos do valor dos suprimentos. E aí a gente tem dois conceitos importantíssimos a serem tratados aqui. É o conceito de CPP e o conceito de TCO. CPP, a gente fala que é o custo por página. É quanto me custa para imprimir aquele papel. E quando a gente leva em consideração esse custo, nós estamos principalmente falando dos custos de toner ou jato de tinta, dependendo qual é o tipo de equipamento. E nós estamos falando dos custos de cilindro, cabeça de impressão, dependendo se é jato de tinta ou laser,
e aí a gente vai ver quanto nos custa. Normalmente, quando nós estamos falando de suprimentos originais, num equipamento onde o hardware é mais barato, o custo página é mais caro. Quando o equipamento é maior, de alto volume, o custo página se torna mais baixo. Então é importante definir, dentro de todas as características que a gente falou anteriormente, qual vai ser a melhor relação. E quando a gente vai para a questão de TCO, ou seja, além do custo página, é todos os outros custos envolvidos para a impressão, para o funcionamento do equipamento. Por exemplo, se nós levarmos em consideração o laser com o jato de tinta, o laser ele é uma impressão a quente, ou seja, a fusão que vai fundir o toner com o papel, ela precisa ser aquecida, então é uma impressão a calor. O toner passa para o cilindro passa para o papel passa na fusão, que é aquecido, e quando aquece o papel, então o toner funde no papel. Esse processo de aquecimento, ele tem um custo de energia muito maior que uma impressora jato de tinta. A jato de tinta é uma impressão a frio, ou seja, tem a cabeça de impressão que bota lá por gotículas de tinta no papel. Antigamente esse papel até borrava, hoje não borra mais, a tecnologia evoluiu muito, né? O papel não borra, tem tintas pigmentadas que nem quando pinga água ela vai borrar, então já tem tintas especiais. Então, dentro dessa situação, como ele não precisa aquecer a fusão para fundir, porque é por absorção, o custo de impressão, às vezes o custo de energia elétrica se torna até 90% mais barato numa jato de tinta do que na laser. Então essa questão de escolher jato de tinta ou laser é uma questão muito importante. Tanto jato de tinta quanto laser tem suas características, que nós poderíamos conversar a respeito disso também, num vídeo um pouquinho mais longo, mais detalhado, para identificar qual é a melhor opção dentro da tua empresa ou dentro da aplicação. Então, quando eu levo em consideração todas essas características, mais a característica dos embarcados, da digitalização, a característica do custo página, nós vamos chegar então na questão do custo do equipamento. E aí a gente vai poder mensurar isso frente a qual valor esse equipamento vai gerar para ti no home office ou na tua empresa ou na tua organização. Então esse é todo o processo de escolha de uma impressora, de um equipamento. Então é muito mais que o equipamento em si. Nós estamos falando de processos de impressão, processos de documentação, de gestão de fluxo documental, e aí definir se é melhor ainda comprar o equipamento ou locar o equipamento, que no mercado de impressão se chama o outsourcing de impressão. Se é vantagem nós comprarmos ou se é vantagem nós locarmos. E toda essa situação, que não é simples, é o que a Comab trabalha há mais de 50 anos, porque talvez 50 anos atrás essa opção estava sendo feita, esse diagnóstico todo, para definir qual era a melhor máquina de escrever a se comprar, há 50 anos atrás. Hoje a gente fala desses processos de impressão. Então, esse trabalho de poder estar conversando contigo, estar conversando com a tua empresa e definindo qual é a melhor opção, é o que a Comab está disposta a trabalhar com você para poder melhorar a tecnologia, melhorar o custo, melhorar a eficiência e nós podermos ser grandes parceiros de negócio por muito tempo. Obrigado por nos assistir até o fim e vamos em frente até o próximo vídeo.